Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar, retomar, na verdade, né, o módulo 3 de Geografia, o relógio de sol e as direções cardeais. Por que retornar? Porque nós tínhamos já iniciado esse conteúdo lá na escola, certo? Então, nós fizemos a leitura e a explicação da página 164, a 165 também nós já trabalhamos, a 166 e fizemos também aqui todas as orientações, certo? Norte, sul, leste, oeste, fizemos uma atividade em sala de aula em que vocês esticavam o braço direito para leste, automaticamente no braço esquerdo, oeste, à minha frente, norte e atrás, sul. Então, nós fizemos essa dinâmica em sala de aula, tá? A prof vai deixar na descrição do vídeo também alguns links aí de vídeo para que vocês possam relembrar tudo isso, tá bom? Então, a atividade número 1 nós já tínhamos feito e corrigido, então a prof vai explicar a atividade 2 da página 167. Aqui na atividade 2 está assim, ó. Observe a tabela a seguir. Depois, siga os comandos e escreva a letra ou o número que você encontrar. Então, aqui, nós temos aí na tabela, né? Oeste, embaixo, leste. Se o oeste está em cima, o leste está no oposto, então quem ficaria aí do lado direito e quem ficaria do lado esquerdo? Na minha apostila, eu coloquei o norte e o sul, onde estava faltando. Então, pensa, tá? E registra aí dos lados também. Aí, nós vamos lá. Na letra A, saia de M. Então, assim, para entender melhor, pega o lápis e circula a letra M. Então, vamos lá. Pega o lápis e circula M. Acharam? Avance 2 quadradinhos em direção ao norte. Opa! Então, olha lá. Em cima ali tá oeste, leste. Então, o norte ficou do lado direito da apostila aqui, ó, tá bom? Do seu lado direito, tá? Então, coloca lá o norte e do outro lado coloca o sul, certo? Aí vai ficar bem certinho aqui. Então, assim, ó, avance 2 quadradinhos em direção ao norte. Então, avança 2 quadradinhos, ó. Passei pelo N, passei pelo O. Vou parar ali. Conseguiram? Entenderam? Então, estava na M, avancei 2 quadradinhos em direção ao norte. Então, 1, 2, cheguei na letrinha O. Todos chegaram? E 2 ao leste. Então, leste tá lá para baixo, né? Então, 2 quadradinhos. 1, 2. Você chegou ao quadradinho? Então, eu cheguei aqui no W. Então, você vai colocar o W aqui, certo? Então, o mesmo você vai fazer com B, C, D, E, F, G, H e J. É só seguir as orientações e colocar aqui o quadradinho que vocês encontraram, sempre com um número ou com uma letra, ok? Nós vamos lá na página 168. A prof tinha comentado com vocês sobre os pontos colaterais também, mas nós não fizemos o nosso estudo a fundo, né? Porque assim, nós tínhamos visto os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Aí eu ainda perguntei para vocês, tá, mas e entre esses pontos cardeais, né? Nós não temos nenhuma localização? Sim, são os colaterais. Então, aqui na página 168, nós temos aí a rosa dos ventos, né, que nós falamos em sala de aula, as direções colaterais e a rosa dos ventos. Entre as direções cardeais, existem outras direções que podemos usar para nos orientar. Observe. Entre o norte e o leste está o nordeste. Entre o sul e o leste está o sudeste. Entre o norte e o oeste está o noroeste. Entre o sul e o oeste está o sudeste. Então, assim, vocês precisam observar aqui, né, os pontos
colaterais e os pontos cardeais e precisam saber exatamente o nome de cada um e a localização deles, tá? Então, isso vocês precisam estudar. Essas direções são chamadas direções ou pontos colaterais e podem ser abreviadas da seguinte forma. Então, presta atenção que nós temos o nome e a abreviação correta, sempre com letra maiúscula, certo? As direções ou pontos cardeais e colaterais aparecem em mapas e plantas. Isso nós visualizamos em sala de aula também, através de uma figura chamada rosa dos ventos. Então, quando a gente vai fazer o estudo de mapas, fica mais fácil a localização. Então, sempre lá no cantinho nós vamos encontrar lá a rosa dos ventos, certo? Então, eles fizeram aqui até o desenho de uma rosa, né, para ver o formato dela. E aqui ao lado nós estamos vendo aí os pontos colaterais e os pontos cardeais. O nome rosa dos ventos deve-se ao formato que as direções ou pontos cardeais e colaterais têm na bússola, certo? Eu vou deixar aqui para vocês algumas atividades. Então, aqui, o que é importante aqui nesse conteúdo que nós acabamos de fazer a leitura? Muita coisa que a gente já tinha falado em sala de aula, mas é bom relembrar. Então, você precisa saber a localização de cada ponto cardeal e cada ponto colateral, tá? O nome desses colaterais precisa saber também e as abreviações, as siglas de cada um. Então, isso é muito importante saber. Então, já façam esse estudo. Aqui na 169, lá embaixo, nós temos aqui a rosa dos ventos, que vocês podem completar também. Aqui aparece só o norte, então vocês vão escrever o sul, o leste e o oeste. Quem não lembra onde fica cada um, é só voltar na página 168, tá? Porque vocês fazendo essa rosa aqui dos ventos, completando, vai ficar mais fácil para fazer a atividade, tá bom? Então, vamos lá, atividade 2. A número 1 nós fizemos em sala, né, que foi aquela de esticar os bracinhos. Agora, a número 2. Observe na sala de aula representada abaixo o lugar onde cada aluno se senta. Então, eu vejo aqui, né, de uma posição vertical. Então, eu estou observando aqui as mesinhas e o nome aí de cada aluno que senta nas mesinhas aí, tá? Então, nós vamos virar aqui na 170. Aí tem que fazer com bastante atenção essa daqui, turma. Não é difícil, mas tem que fazer com bastante atenção. Agora, considerando o lugar de cada aluno e a rosa dos ventos, complete as frases, tá? Então, aqui, ó, Júlia. Então, para ficar fácil, volta lá. Enquanto eu vou lendo, vocês vão seguindo aí a imagem da sala de aula. Então, encontra Júlia. Júlia está... Aí tem um tracinho para completar. De Cláudio e outro tracinho de Carolina, tá? Então, para ficar fácil, é só vocês irem até a imagem e contornar o nome que está aparecendo. No caso da letra A, Júlia, Cláudio e Carolina. Então, vai lá e circula. Pronto? Júlia está ao sul. Aqui não tem a palavrinha ao, mas eu coloquei porque fica mais coerente a leitura, né? Então, ó, Júlia está ao sul de Cláudio, certo? Então, se vocês verificarem a rosa dos ventos ali, ó, Júlia está ao sul de Cláudio, tá? Observaram ali? E ao norte de Carolina. Então, a Júlia está ao norte de Carolina. Certo? Então, é só olhar a rosa dos ventos e olhar aqui a imagem, tá? Não é difícil, mas tem que ser feito com muita atenção, tá? Eu vou dar mais uma dica para vocês aqui na B. Então, encontre lá na sala de aula agora a Glauce, o Cláudio e a Maria. Encontraram? Ok. Então, tá lá assim, ó. Glauce está... de Cláudio. Então, Glauce, se você olhar aqui, está a leste de Cláudio, certo?
e ao sul de Maria. Então, volta lá. Olha lá, Maria, ao sul de Maria. Entenderam? É só verificar ali embaixo as direções, certo? Aí vocês vão fazer da C até a J. Façam com bastante atenção. Número 3. Retorne ao mapa do município da escola e dos seus municípios, né, vizinhos, que o professor entregou. Então, isso vocês vão encontrar, a prof fez uma cópia para vocês, então deixa eu retornar aqui para a gente relembrar, tá? Vocês vão encontrar na página 146, tá? A cópia que a prof entregou e que vocês colaram, 146. Então, vocês vão retornar lá. Letra A. Coloque a rosa dos ventos em transparência no centro do mapa. Lembra aquela rosa dos ventos? Que eu falei que não era para utilizar em sala, que nós íamos utilizar só depois? Então, é essa daqui, aquela que é transparente, né? Que é de plástico. Então, ó, coloque a rosa dos ventos em transparência no centro do mapa. Então, lá no meio do mapa. Localize os municípios vizinhos e dê as direções cardeais de cada um deles. Anote abaixo, tá? Então, o ponto principal ali é o município da escola, Pomerode, tá? Então, ele vai ficar no centro ali. Então, você vai tentar descobrir ali, né? Identificar através dessa rosa dos ventos qual as cidades que está a norte, qual está a sul, a leste e a oeste, tá certo? Como ali é bem pequenininho o Pomerode, vocês podem colocar, né, essa rosa dos ventos transparente um pouquinho mais abaixo. Aí, logo adiante aqui, pessoal, nós temos o estudo da bússola, tá? Então, a prof vai fazer a leitura da página 171 para vocês. Aqui. Como podemos nos orientar sem o auxílio do sol? Então, assim, pessoal, quando nós temos o sol, a gente sabe que sempre fica a leste, aonde o sol está nascendo, certo? Então, se vocês retornarem aqui no nosso estudo que nós fizemos em sala de aula, na página 164, lá em cima, na primeira imagem, nós estávamos observando ali que o sol estava nascendo a leste, tá? Então, se ele nasce a leste, ali é a nascente. Então, ele vai fazer essa direção, ó, e vai se pôr aonde? No poente, que é oeste. Então, aqui, a questão é essa. Como que nós podemos nos orientar sem o auxílio do sol? Então, é referente a isso. Orientação pela bússola. Há muito tempo foi inventado um instrumento para estabelecer o rumo ou a direção a ser tomada. Esse instrumento recebeu o nome de bússola. Lembra lá em história que nós estávamos aprendendo sobre as grandes navegações? Olha, a bússola ia salvar muito a vida ali, né? Dos europeus nas grandes navegações, né? Mas ela foi desenvolvida só depois, tá? Pelos chineses. A bússola parece um relógio, mas no lugar dos números estão indicados as direções cardeais e as direções colaterais. E, em vez de dois ponteiros, há uma agulha imantada que aponta sempre para o norte da Terra. Vocês vão entender por quê. Essa agulha tem as mesmas propriedades do ímã, isto é, a capacidade de atrair alguns metais ou de ser atraídos por eles. Tá? Então, aqui, ó, nós temos a bússola ao lado. Vale lembrar que aqui nós temos assim, S, sul, o N, que é o norte. Só que aqui, poxa vida, prof, aparece a letra E e W. Por quê? Porque aqui está em inglês, né? Eu acho que o leste é west, né? A prof não entende muito, né, a pronúncia de inglês, mas eu acho que é west que eles falam, né? Então, aqui, na verdade, esse E é leste. Então, vocês podem até colocar ali uma flechinha e indicar que esse E é o leste, tá? E lá no W, na verdade, é oeste, é west, né, que eles falam, mas aqui é oeste, então pode anotar ali, é porque está em inglês, tá bom? Então, voltando aqui na parte do ímã, ó, no interior da Terra, há metal em estado sólido e em estado líquido, isso no interior da Terra.
Isso transforma o nosso planeta em um enorme ímã. Então, nós temos o nosso planeta e dentro dele nós temos o magnetismo, tá? Que é esse metal, é esse material aí em estado sólido e em estado líquido. Então, pensa, né, turma? O planeta, sim, a gente vai imaginar um ímã gigante. Então, essa pontinha que a gente está vendo aí, vermelhinha, que é uma ponta imantada, ela sempre vai apontar para a mesma direção, porque é atraída por esse magnetismo do nosso planeta, tá? Isso transforma o nosso planeta em um enorme ímã, que alinha a agulha, deixa ela retinha, né, da bússola, sempre na direção norte-sul. Assim, os navegadores sempre marcavam o local onde estava em relação à direção mostrada pela agulha imantada, tá? A bússola, como é conhecida nos dias atuais, aí ao lado, e embaixo aqui, ó, a antiga bússola desenvolvida ali pelos chineses, tá? Usada na China, mas o princípio é o mesmo, tá? Sempre utilizando essa parte magnética do nosso planeta, tá? Então, aqui seguindo adiante, nós temos aqui um outro aparelho que também ajuda na localização. Esse aqui, praticamente todos conhecem, né? Que é o GPS. Outro instrumento utilizado para orientação mais moderno e sofisticado do que a bússola é o GPS. Esse instrumento, que funciona com o auxílio de satélites espaciais, indica a localização exata de uma pessoa ou de um lugar. Então, tem até aplicativos, né, no celular que você consegue baixar esse GPS para poder se orientar. Ah, eu preciso ir até Blumenau. Então, eu coloco lá o nome da rua. Então, o GPS, ele vai localizar ali onde você está, o ponto de partida, e vai fazer um mapinha, como que você vai fazer, qual o trajeto que você deve seguir para chegar até aquela rua. E ele calcula até o tempo que você vai demorar, né? Calcula até se no caminho, se tem trânsito, se não tem. Então, se tiver trânsito, ele vai te dar um outro caminho, né, que para facilitar, para você chegar um pouquinho mais rápido, é um caminho alternativo. Enfim, a tecnologia hoje nos ajuda muito nesse sentido, né? Embora seja um recurso tecnológico mais recente, já faz parte do conjunto de acessórios de inúmeros modelos de carros e de telefones celulares, né? Tem carros que já vêm com esse GPS já implantadinho. Olha só que bacana, né? Depois de programado, o GPS indica ao motorista a direção exata e o caminho que ele deve seguir para chegar ao seu destino. Então, aqui é algo muito interessante, pessoal. O GPS, né? Mas como que o GPS consegue localizar, né, o aparelho ali e localizar até onde eu tenho que chegar? Então, é através de satélites, né? Esses satélites são aqueles aparelhos lançados para fora do nosso planeta, que ficam em órbita, né, ao redor do nosso planeta Terra. E esse aqui do GPS é interessante porque ao redor do nosso planeta, os norte-americanos, né, lançaram 27 satélites e 24 desses satélites eles estão em operação. A princípio, esses satélites foram lançados pelo exército norte-americano, que desenvolveu e implantou, eles que lançaram, né? E essa rede de satélites, além de, no início, ajudar na parte militar, depois ele foi disponibilizado para uso das pessoas mesmo, para as pessoas se localizarem, tá? Então, isso tudo partiu dos norte-americanos. Tá? 24 desses satélites estão em operação e caso, né, algum desses apresentem algum problema, tem esses outros 3 aí que ficam ali extras, né, que a gente fala. Se precisar, se algum deles falhar, então esses 3 aí entram em ação, tá? Mas é só a nível de curiosidade mesmo. Aqui nós temos na primeira imagem o aparelho de GPS no interior de um automóvel. E aqui embaixo, o ciclista portando um aparelho de GPS, aqui no celular dele, tá? E além desses dois, nós temos também aqui, ó, na página 173, um outro tipo de observação que a gente pode fazer para nos orientarmos, tá? Você sabia? Como podemos nos orientar à noite? As estrelas também podem servir de pontos de referência para nossa orientação e nossa localização. No Brasil,
Um desses pontos de referência é a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, aqui em Pomerode, né, e nas regiões próximas, bem limpinho, livre de poluição, então a gente consegue visualizar bem. Eu falo assim porque como a prof morava em São Paulo, então a gente tem dificuldade de ver essas constelações à noite, olha só, porque lá tem muita poluição. Então aqui o céu me encanta, né, porque eu vejo assim, tantas estrelas e eu fico encantada. E a gente consegue verificar aonde, né, localizar aonde está a constelação do Cruzeiro do Sul. Então nós temos aqui uma imagem na apostila. Embaixo tá assim, ó. Você pode se orientar pelo Cruzeiro do Sul da seguinte maneira. Então, olha lá, tem um menininho, então ele tá aí com os bracinhos esticados e à frente dele ali, ele está observando a constelação, um conjuntinho de estrelas que formam uma cruz, né, na diagonal. À noite, identifique a constelação no céu. É bem facinho de encontrar, pessoal. Ela tem o formato de uma cruz. Observe o braço maior da cruz. Então, o braço maior é a distância maior ali da cruz. E imagine-o aumentado 4 vezes e meia. Esse aponta para o sul. Então, olha lá na imagem, fica mais fácil, é onde está o menininho. Olha lá em cima. Então, nós temos ela ali na diagonal. Então, eu tenho aquela parte da ponta de cima até a ponta de baixo, é como se fosse ali, onde eles falam que é o braço maior, né? Então, você vai contar ali, descendo ali 4 vezes, mais meia ali, e desce na forma vertical. Então, ali é o ponto sul. Na direção oposta ao braço maior, fica o norte. À sua esquerda fica leste, à sua direita o oeste, tá? Essa aqui é mais uma maneira aí da gente fazer esse tipo de localização pelos pontos cardeais, certo? Aqui eu vou deixar a atividade de tarefa para vocês, aqui embaixo, ó. Você já é capaz de representar espaços e de perceber sua localização. Que tal colocar em prática o que você aprendeu? Em uma folha avulsa, faça a planta baixa de sua casa. Então, nós aprendemos já o que é planta baixa. Vocês vão fazer a planta baixa da casa de vocês, tá? Então, o Renan, que não estudava com a gente no ano passado, se tiver alguma dúvida, manda e-mail para a prof, manda recadinho pelo Clipe Escola, que a prof conversa com você, tá bom? Letra A. Em uma folha, faça a planta baixa de sua casa. B. Na planta baixa, desenhe a posição do sol nos seguintes horários. Então, isso a gente não consegue fazer num dia, num horário apenas, tá? Então, a gente vai ter que utilizar esses horários aqui. 7 horas, 10 horas, meio-dia, que são as 12 horas, 15 horas e 18 horas, tá? Então, você vai desenhar o sol nesses horários. Assim que vocês forem desenhando, coloca na frente do sol que vocês forem desenhando o horário, tá? Registre esses horários no desenho, relacionando-os a cada posição. Faz um desenho bem bonito e guarda para mostrar para a prof depois, tá bom? Na número 2, é uma atividade semelhante àquela que vocês precisam fazer aqui na página 167, daquele mesmo esquema. E na número 3 aqui, nós temos, olha, o bairro representado aqui, que é o bairro da Carla, onde a Carla mora. Então, eu tenho uma legendinha embaixo. Aí, na página 176, na letra A, observe a rosa dos ventos. Em seguida, identifique na imagem as direções cardeais e colaterais. Então, observa lá onde estão os pontos, certo? Então, na letra B, usando a casa de Carla como um ponto de referência, então você está ali na casa da Carla, complete as frases. A igreja está então você é norte, sul, leste, oeste da casa dela. A farmácia, a lanchonete, a escola e o teatro, certo? Sempre tendo como ponto de referência a casa da Carla. E na letra C, usando o parque como ponto de referência, você vai fazer a mesma coisa, certo? Então, seria isso, turma. Se tiver alguma dúvida, volta na videoaula, volta nos textos, façam a leitura e a gente retorna na próxima aula com a correção, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau!